Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado, o seu podcast para a gente discutir sobre infectologia, microbiologia e áreas relacionadas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Annelise, eu sou médica infectologista, mestra em microbiologia. No momento eu estou fazendo doutorado na Fiocruz e estou aqui nessa missão de deixar todo mundo infectolover. Se você ainda não segue o nosso podcast no Spotify, já deixa ali a curtida, já segue a gente para não perder nada. No YouTube também já se inscreve no canal, vamos aumentar aí a nossa comunidade. Hoje a gente vai de um quadro queridinho aqui, que é o Top ATB, que vocês sabem que a Infecto aqui adora antibiótico, então vem comigo. Eu trouxe, gente, uma questão, um formato de caso clínico, para a gente poder discutir, certo? Tanto o pensamento clínico na hora de prescrever um antibiótico, tanto também como a gente poder revisar o espectro, tá? Não vou falar do que a gente vai revisar para não dar spoiler. Vamos para a questão. Então, Carlos, 67 anos, com histórico de etilismo crônico e higiene oral precária. Procura a emergência queixando-se de tosse produtiva com expectoração purulenta e que tinha um odor fétido há cerca de 20 dias. Associado a isso, ele referiu também febre diária não mensurada e um cansaço. Ao exame físico, você notou que ele está em regular estado geral, a temperatura axilar estava febril, né, de 38,2 graus Celsius, estava taquicárdico com frequência cardíaca de 105, taquipneico, frequência respiratória de 22 e com PA de 120 por 80. No aparelho respiratório, você notou estertores grossos e roncos no terço superior do hemitórax direito, sem outras alterações ao exame físico. Então, veja, é um paciente que tem uma provável alteração orgânica com sinais de síndrome da resposta inflamatória, né? Com CIS, então tem taquicardia, taquipneia, febre. Então, paciente que está com sepse, com algum foco provavelmente pulmonar. Você pediu a radiografia de tórax, que mostrou uma cavidade com paredes espessas e com nível hidroaéreo no segmento posterior do lobo superior direito. E aí vem a pergunta da questão. Considerando a suspeita clínica, qual antibiótico empírico iniciar? Letra A, vancomicina. Letra B, levofloxacino. Letra C, amoxicilina com clavulanato. Letra D, azitromicina. Pausa, faz aí o seu pensamento, responde e volta para a gente continuar aqui a discussão, tá? Pausou, refletiu, assinalou sua alternativa, então vamos lá. Então, primeiro, gente, antes até da gente prescrever um antibiótico, a gente precisa fazer o pensamento clínico, né? Assim como a gente faz todo um pensamento clínico para pensar numa suspeita, né, diagnóstica, a gente também faz todo um pensamento clínico para prescrever um antibiótico. Essa é uma grande sacada, gente, para que vocês não caiam no decoreba, certo? Se você tem vontade, inclusive, de aprender qual é o pensamento clínico por trás da prescrição do antibiótico, eu te conto lá na maratona antibiótica, tá? Que é um desafio de 7 dias com casos clínicos, então é muito mão na massa, em que vocês vão colocar o pensamento clínico em ação, assim como revisar os espectros de ação. Aqui, obviamente, eu já vou dar um pontapé inicial, né? Porque eu não quero nenhum infecto desassistido, mas se você quiser aprofundar, vai lá para a maratona. Então, gente, eu costumo dizer que pelo menos os 3 Qs vocês precisam responder na hora de prescrever um antibiótico. Quais são esses 3 Qs? O primeiro Q é qual sua suspeita clínica. O segundo Q, quais micro-organismos empiricamente a gente vai querer cobrir ali, tá? Quando tá guiado, a gente já sabe qual é o micro-organismo, tá mais fácil, mas empírico. E o terceiro Q, quem é o paciente? Então, focando aqui no nosso casinho, vamos primeiro pensar, né? Qual é a suspeita clínica? Veja, é um paciente que tem fatores de risco para essa patologia, né? Ele tem etilismo crônico, higiene oral precária, tá com sintomas respiratórios, uma secreção purulenta, né? A expectoração, odor fétido, tem febre diária, cansaço, e na ausculta você viu ali alterações. E
a radiografia vem para coroar e nos dar o diagnóstico, né? Com a cavitação, a cavidade com nível hidroaéreo. Então, a gente está falando de um abscesso pulmonar. Quando a gente fala de abscesso, a gente está falando de cavidades purulentas no pulmão com mais de 2 centímetros, certo? E que pode ter ou não nível hidroaéreo. Geralmente, quando tem nível hidroaéreo, é porque fez uma fístula ali com uma bronca, alguma coisa assim. Inclusive, aqui no podcast, eu já fiz 2 episódios sobre cavitação pulmonar, para falar dos diagnósticos diferenciais, sejam cavitação aguda quanto crônica, né? Então, o abscesso pulmonar entra nos diagnósticos diferenciais, mas tem outras causas de cavitações, então eu convido vocês a ouvirem esse podcast. E aí, assim, tem alguns fatores de risco para que a gente pense, né, em abscesso pulmonar, seja o etilismo crônico, seja a higiene oral precária, seja aqueles pacientes que têm problema de deglutição, pacientes acamados, pacientes com históricos de engasgo, de convulsões. Por quê, gente? Tudo isso pode fazer com que haja o quê? A broncoaspiração. E essa é uma das fisiopatologias por trás do abscesso pulmonar. Então, a pessoa broncoaspira, as bactérias da boca vão, então, para o pulmão. Lá no pulmão gera uma pneumonite, que a longo prazo acaba evoluindo para um processo infeccioso, formando uma cavitação. Certo? Então, se é um paciente que bebe bastante, pode ter risco de broncoaspirar. Se é um paciente idoso, acamado, que tem problema de engasgo, tem risco de broncoaspirar, certo? E a gente pode dividir esse abscesso em agudo, quando tem uma evolução com menos de 6 semanas, ou crônico, quando tem mais de 6 semanas. Aqui, no nosso caso, tem 20 dias, então é um quadro agudo. Os sinais e sintomas, gente, são os sinais de um processo infeccioso. Então, o paciente vai ter febre, que pode ter, inclusive, sudorese noturna. Nos casos até de cavitação crônica, entra até no diagnóstico tuberculose, porque lembra, né, tem febre, pode ter sudorese noturna, pode ter falta de ar, pode ter a tosse, que isso é bem característico. A tosse purulenta e com odor fétido, né, sai a secreção lá do abscesso com um odor bem desagradável. Pode acontecer também, mas é menos comum, de ter falta de ar, hemoptise, dor torácica. E aí, a imagem, ela é fundamental, seja a radiografia, seja a tomografia, ela é fundamental para poder fazer com que, junto com a clínica, né, a gente pense no diagnóstico. Então, beleza, o primeiro que a gente já respondeu, que é o abscesso pulmonar. O segundo que nos leva a quais são os micro-organismos mais prevalentes que a gente precisa cobrir empiricamente. Então, isso, gente, eu também explico na maratona, mas acaba que a gente precisa ter uma noção tanto das noções epidemiológicas, né, quanto também da própria colonização. Então, se você sabe o que coloniza a sua boca, consequentemente, você vai saber o que está ali causando um abscesso pulmonar por broncoaspiração. Então, veja, na nossa boca, geralmente a gente vai ter muitas bactérias, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, mas que vão ser o quê? Anaeróbicas, ou seja, que vão fermentar na ausência de O2. Então, essas bactérias, elas, quando vão por broncoaspiração para o pulmão, pode causar um quadro polimicrobiano, em que a gente vai ter bactérias gram-negativas anaeróbicas, como bacteroides não fragilis, né? O bacteroides fragilis é o anaeróbio da barriga. O não fragilis a gente vê na boca, como fusobactério também gram-negativo, beleza? E as gram-positivas que a gente mais vai ver são os streptococcus, que são anaeróbios facultativos, né? Então, streptococcus mitis, mutas. Então, é muito comum. Pode acontecer também, gente, do abscesso pulmonar ser por disseminação hematogênica, né? Então, um outro sítio acaba levando a bactéria para o pulmão, causando o abscesso. Nesses casos, aí é mais comum ser uma etiologia bacteriana monomicrobiana. Então, um Staphylococcus aureus, uma Klebsiella pneumoniae, certo? Mas, geralmente, quando é por broncoaspiração, que é como o nosso caso aqui, a gente tem uma etiologia polimicrobiana. Então, a gente tem que cobrir gram-positivos e gram-negativos anaeróbios. Essa é a grande sacada. E o terceiro quem é o nosso paciente, né? Então, é um paciente de 67 anos, idoso. Ele tem histórico de etilismo crônico, ele tem uma higiene oral precária, tudo isso que é fator de risco, né, para um abscesso pulmonar. Então, é importante a gente fazer essa ponderação, quem é o nosso paciente, porque
Se é uma criança, tem antibiótico que a gente não pode usar, né? Como quinolona, tetraciclina. Ou então, é um idoso. Então, vamos checar a função renal, né? Será que tem alguma nefrotoxicidade? Então, são ponderações que a gente precisa fazer. Então, com esse pensamento clínico, a gente conclui que a gente tem um paciente idoso com abscesso pulmonar de provável etiologia polimicrobiana, né? Ou seja, bactérias gram-negativas e gram-positivas anaeróbias, já que provavelmente ele broncoaspirou. E aí vem, né? Qual antibiótico usar? Vamos então revisar aqui quais antibióticos vão ter ação contra bactérias anaeróbicas, porque a gente entendendo isso, a gente vai entender como responder a questão. Se você quer um doc para sempre ter acesso ali de quais são os espectros de revisão, de ação, para revisar, eu tenho o caderno dos espectros, eu deixo aqui, que são os e-books, né? Você tem acesso a caderno de questões de antibiótico-terapia comentada de residência, junto com o espectro de ação dos antibióticos. São tabelas mostrando os antibióticos não pegam, e o Infecto Goods, deixa eu até mostrar aqui para vocês. No Infecto Goods, que é o livro de colorir, tem uma página que é para vocês colorirem, e aí aqui, ó, pinte o de laranja os antibióticos eficazes contra os anaeróbios. Então é um exercício legal para você, né, além de distrair, revisar quais são os antibióticos, né, que pegam anaeróbio. E aí depois eu comento tudo isso para vocês. Então também fica aí uma dica, certo? Ou o Infecto Goods, ou o e-book, ou a maratona antibiótica. Ou então, melhor ainda, já segui aqui o podcast para sempre estar revisando. Mas beleza, vamos lá, vamos explicar os espectros. Primeiro, galera, eu já trouxe aqui para vocês quais antibióticos não têm ação contra a bactéria anaeróbica, tá? Então, já apreta aí. Quem é que não pega anaeróbio? As polimixinas, então, polimixina B, polimixina E, elas pegam bactérias gram-negativas apenas e aeróbicas. Anaeróbicas elas não pegam. As treonan, que é um beta-lactâmico, também só pega gram-negativo e não pega as anaeróbicas. Linezolida e daptomicina. Assim como van, cuteico, elas só pegam gram-positivo, mas são drogas que não pegam anaeróbico. Os macrolídeos, certo? Então, azitromicina, claritromicina, não tem ação contra anaeróbio, nem aminoglicosídeo, como a micacina, a gentamicina, e o famoso Bactrim, que é o sulfametoxazol trimetropim. Então, esses antibióticos aqui, a gente já exclui porque não tem ação contra anaeróbicos. Vamos ver, então, quais têm ação contra anaeróbicos. Eu vou começar aqui com vocês com os beta-lactâmicos, certo? Então, a gente tem as penicilinas, as cefalosporinas e os carbapenêmicos. O astreonã a gente já tirou porque viu que ele não pega anaeróbio. Das penicilinas, gente, quando a gente tem a penicilina pura, amoxicilina, ampicilina, piperacilina, elas puras, a oxacilina que eu nem botei aqui, elas puras, elas não pegam anaeróbio. Só que tem uma coisa que acontece. Quando a gente associa o inibidor de beta-lactamase, elas passam a pegar. Porque o que acontece? As bactérias anaeróbicas, elas produzem as beta-lactamases que degradam as penicilinas. Aí quando a gente associa o inibidor de beta-lactamase, a gente consegue romper essa resistência. Então, assim, a amoxicilina pura não pega anaeróbio, mas a amoxicilina com clavulanato, sim. Ampicilina pura não, mas ampicilina com sulbactam, sim. Piperacilina pura? Não, mas piperacilina com tazobactam, sim. Então, quando a gente associa o inibidor de beta-lactamase às penicilinas, elas passam a pegar tanto anaeróbio quanto o MSSA, o Staphylococcus aureus, né, sensivameticilina. Então, apesar de não ser anaeróbio, é só mesmo para que vocês entendam, né, o que é que passa a pegar quando a gente associa o inibidor de beta-lactamase. As cefalosporinas, a gente tem 5 gerações. Essa foi de primeira, segunda, terceira e quarta e quinta geração. Eu já adianto para vocês que, ó, cefalosporinas, então, cefalexina, cefuroxima, ceftrexone, cefepime, ceftarolina, elas não pegam anaeróbio. Quem vai pegar são as cefamicinas. Cefamicinas no passado, como cefoxitina, era da segunda geração das cefalosporinas. Só que aí elas acabaram se desmembrando. Então, hoje a gente tem as cefalosporinas e tem as cefamicinas. Essas cefamicinas, um exemplo prático é a cefoxitina, pega anaeróbio, certo? Então, tem ação. Apesar
a gente já vê alguns bacteroides fragiles da barriga com resistência. Só que acaba que no dia a dia, na prática, a cefaxetina é uma droga que a gente tem pouco nos hospitais, então quase a gente não usa. Mas só para que vocês saibam que cefamicinas pegam anaeróbio, cefalosporinas não. E os carbapenêmicos, o meropenem, o ertapenem, o imipenem, eles pegam também anaeróbio, tá? Então, assim, pipetazo, meropenem, imipenem, a gente não vai logo de cara numa infecção de comunidade colocar. Mas se em um ambiente hospitalar que a gente quer pegar os malvadões, como pseudo, a cineta, dependendo da sensibilidade, e anaeróbio, aí seriam opções, tá? A gente vai sempre pensar no menor espectro para nível de comunidade. Outras drogas não beta-lactâmicas que pegam anaeróbio. Quais são elas? Então a gente tem a vancomicina. A vancomicina é um glicopeptídeo que só pega gram positivo. Então, a gente vê usando muito para pegar o quê? MRSA, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Mas a vanco, ela também pega bactérias gram-positivas anaeróbicas. Então, exemplo, Clostridioses difficile. É bem possível que você já tenha visto alguém tratando a colite pseudomembranosa por Clostridioses difficile com vanco. Então, pega bactérias gram-positivas anaeróbicas, tá? Mas gram-negativa não. Clindamicina. Clindamicina, gente, também pega anaeróbio. O nosso querido aqui, metronidazol, só pega, inclusive, anaeróbio. E a gente usa muito infecção de barriga, né? Para pegar o bacteroides fragilis. Tem até também aqui no podcast, que eu explico para vocês aquele mnemônico. Do diafragma para cima, clindamicina. Do diafragma para baixo, metronidazol. Que é justamente para a gente revisar o espectro de ação das bactérias anaeróbicas. Então, bactérias gram-positivas anaeróbicas de boca, clindamicina pega super bem. Agora, na barriga, que é o bacteroides fragilis, a gente já tem altos níveis de resistência, né? Então, clindamicina a gente não usa para barriga. Metronidazol pega anaeróbio tanto de boca quanto de barriga. Só que a gente não precisa ficar usando para boca, né, gastando metronidazol, se a gente ainda tem outras opções que pegam, certo? Então a gente acaba deixando o metronidazol muito para a região abdominal. Quinolonas, que são as famosas cipro, levo, né? A gente lembra logo dessas. Mas na verdade, gente, só tem uma quinolona que pega anaeróbio, que é a moxifloxacino. Cipro, levo não pegam, beleza? Então, moxifloxacino pega anaeróbio de boca. Então, entra aqui. E a tigeciclina pega também anaeróbio, tá? Tanto anaeróbio de boca quanto de barriga. Então, gente, vocês viram aqui os antibióticos que não pegam anaeróbio e os que pegam anaeróbio. Agora a gente vai responder a questão. A gente viu que vancomicina pega bactérias gram-positivas anaeróbicas. Só que na boca, na broncoaspiração, pode ter tanto gram-positiva quanto gram-negativa anaeróbica. Então, a gente tem que garantir a cobertura também para anaeróbio. Letra B, levofloxacino. Levofloxacino, a gente viu que não pega. Qual é a única quinolona que pega anaeróbio? Repete aí comigo. Isso, moxifloxacino. Letra D, azitromicina. A azitromicina está no grupo dos macrolidas, que está no grupo dos antibióticos que não pegam nem anaeróbio. Então, sobra a amoxicilina com clavulanato. Então, quando a gente, se fosse a amoxicilina pura, não. Mas quando a gente associa o clavulanato, ela passa a pegar anaeróbio de boca e de barriga. Então, sim, dá pra gente utilizar no episódio de broncoaspiração, né? Nesse caso aqui de um abscesso pulmonar, de uma pneumonia broncoaspirativa, a gente podia usar amoxiclave, moxifloxacino. A clindamicina poderia ser utilizado, mas fica com a ressalva, porque pode ser que precisasse pegar um gram negativo, e já tem alguns níveis de resistência também, até em gram positivo, então acaba que Clinda entra mais como alternativa. Hoje a gente prioriza mais fazer ou a penicilina com inibidor de beta-lactamase ou a moxifloxacino. E isso é um ponto interessante, né? Um dia desse eu estava conversando com uma aluna que ela tá fazendo medicina agora, mas ela tem formação prévia em odonto. E ela falando infecção odontogênica, o pessoal da odonto utiliza tanto a azitromicina. E, gente, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Porque a azitromicina,
não pega anaeróbio de boca. E numa infecção odontogênica, a gente quer pegar anaeróbio de boca. Então, a azitromicina não é uma opção interessante. A amoxiclave, sim. Até a própria Clinda, né, pensando em gram-positivo e anaeróbio. Mas a azitromicina não rola. Então, gente, esse resumo aqui para lembrar para vocês que, assim, se é infecção odontogênica, se é broncoaspiração, se é uma infecção abdominal, ou então até algumas infecções cutâneas, que pode ter risco de anaeróbio, a gente precisa cobrir essas bactérias. E aí, quais são os antibióticos que têm ação contra anaeróbio? Dos beta-lactâmicos, as penicilinas, mas só quando associadas a inibidores de beta-lactamase. Cefalosporina nenhuma, mas as cefamicinas pegam. Carbapenêmicos, beleza? E dos não beta-lactâmicos, a gente viu que quinolona, a única que pega é moxifloxacino. Temos, né, clindamicina, metronidazol, tigecyclina e a vancomicina, mas apenas gram-positivos anaeróbios. Bom, gente, o que é que vocês acharam? Curtiram? Deu para aprender? Um exercício até para que não fique tão passivo assim, que vocês ouçam o episódio e depois tentem fazer um resuminho breve, um mapa mental, só para que vocês possam estar registrando, porque é como eu sempre digo, antibiótico é exposição. Então essa repetição, essa exposição repetida, que vai ficando mais fácil, que vai ficando mais legal, que vai ficando mais divertido, que é muito legal, né, gente? Era isso. Depois me falem se vocês gostam de episódio assim, para eu trazer mais vezes. Um beijo e até o próximo Papo Infectado.